Oi, tudo bem com você? Como você está? Então, hoje na nossa aula de ciências vai ser bem legal. Trouxe duas coisas bem legais para mostrar para vocês, tá? E propor para vocês que vocês façam o que eu vou indicar para vocês fazerem, para ver que legal essa experiência que vocês podem fazer em casa, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre plantas, fotossíntese e respiração. E hoje nós vamos falar sobre transpiração, transpiração das plantas. Prof, agora você vai me perguntar, as plantas transpiram? Sim, as plantas transpiram da mesma forma em que nós seres humanos, porém diferente, né? Mas nós, quando transpiramos, nós eliminamos o suor do nosso corpo, certo? A água, né, do nosso corpo, né? E as plantas, elas também eliminam água do corpo delas. Incrível, né? Então a gente vai ver isso mais para frente que eu vou explicar direitinho para vocês, tá? Aqui nesta imagem aqui, nós estamos observando as três principais coisas para uma planta fazer a fotossíntese. Ela precisa de água, a luz do sol e o gás carbônico. Então, esses três elementos são os elementos principais para ela fazer a fotossíntese, para ela produzir o seu alimento, crescer e ficar linda. E ela libera o gás oxigênio para a gente respirar, certo? E para ela também, daí quando ela for respirar, ela também necessita do gás oxigênio para ela fazer a respiração, tá? O que vocês podem observar nessa imagem aqui? Temos uma imagem de uma planta com um símbolo ali que é H2O, tá? Que H2O significa água, tá? Então a planta, para ela crescer, para ela ficar bonita, ela precisa de água. Se ela tiver só sol, ela vai crescer e vai ficar bonita? A maioria delas não, tá? A maioria delas precisa de água, tá? E o que é a transpiração das plantas? A transpiração das plantas é a perda de água. Então, ela vai perdendo água também. De que forma que a planta perde água? Será que a gente consegue ver a, a planta perder água? Tá? Então, como que começa o processo de transpiração da planta, tá? Começa pela absorção da água pela raiz. Então, pela raiz, a planta retira a água do solo para ela poder utilizar. Então, essa água, ela vai fazer o processo, ela vai subir, ela vai ser encaminhada para todas as partes da planta. Como que acontece essa condução? Através do caule. Então, a água ali foi absorvida na raiz e essa absorção vai passar para a condução, que é através do caule. Então, no caule, através de pequenos vasos condutores, a planta leva a água da raiz até as folhas, tá? E depois é a parte da transpiração, que é através da folha que a planta perde a água na forma de pequenas gotículas, que é o vapor. Nós podemos ver essas pequenas gotículas nas folhas? Muito difícil. Isso a gente só consegue observar através do microscópio, tá? Porque elas são minúsculas, então a gente não consegue ver a olho nu. Então, ela é vapor, a gente não consegue ver essas pequenas gotículas nas folhas, tá? Então, o que é a transpiração da planta? Ela é a perda de água que a planta tem. Então, vocês acham importante a gente dar água para as plantas? Muito importante, né? Porque sem água a planta não vai sobreviver tanto, né? Então, ela vai chegar um tempo em que essa planta ela vai acabar começando a murchar, vai amarelar e ela vai morrer. Ela necessita de água, exceto uma planta que ela é mais resistente
né, a água, ela não precisa de tanta água, que ao invés de folhas, ela tem o nome de cutícula vegetal. O que é cutícula vegetal? É o nome de uma estrutura que evita a perda em excesso de água, tá? Mas isso a gente vai ver ali para frente, tá? Mas é importante que vocês saibam que a transpiração, ela começa pela absorção da água pelas raízes, a condução é do caule, chegando até as folhas, e daí ela realiza a transpiração. Lembram que no começo, lá no slide, eu falei que eu ia falar para vocês fazerem um experimento em casa com uma plantinha de vocês? Vocês podem fazer sem medo, tá? A plantinha não vai morrer. É só para vocês observarem como é a transpiração das plantas, tá? Então, prestem atenção ali, ó. Transpiração é o ciclo da água. Vocês sabem, né, que a água ela tem um ciclo. Ela começa ali pelos rios, mares, e ela, através do sol, que é muito importante, forma-se o vapor, esse vapor sobe para a atmosfera, na atmosfera formam-se as nuvens, daí forma-se a chuva cai nos rios, e o processo, então, é o mesmo sempre, tá? Então, aqui, as plantas transpiram pelas folhas, certo? Elas respiram e transpiram pelas folhas, tá? Então, qual é o experimento que eu gostaria que vocês fizessem? Se você envolver uma folha de uma plantinha, tá? Com um saco plástico, você vai ver que o plástico vai embaçar, tá? Observem a imagem. Observem, eu fiz aqui em casa, tá? Para mostrar para vocês, mas eu sei que vai ser difícil vocês observarem o vapor que está dentro do pacotinho, tá? Mas eu fiz, observem. Eu tenho uma planta, tá? Opa, deixa eu ver aqui, tá difícil me localizar. Uma planta, tá? Com as folhinhas. E um ladinho dela eu amarrei um saquinho plástico, tá? Esse saquinho plástico, vocês podem observar que ele, eu não estou nem conseguindo ver muito dentro do saquinho plástico. Por quê? Porque ele já está embaçado. A planta já, né, a folhinha ali já fez a transpiração e o pacotinho está embaçado. Você não vai conseguir ver claramente, tá? Como está. Mas vocês podem observar que a gente não consegue, é um saquinho transparente, mas a gente não consegue ver muito bem dentro do saquinho que ele está embaçado. Então, a plantinha já fez a transpiração, tá? E o pacotinho está embaçado. Então, você pode fazer essa experiência em casa. A plantinha não vai morrer desde que é de um dia para o outro, tá? Você faz hoje e você vai observar que a folhinha vai começar a fazer a transpiração, o pacotinho vai ficar embaçado. Amanhã você pode tirar o pacote, tá? Você não precisa deixar. É só para você ver que legal que é a transpiração das plantas. Então, você pode fazer em casa com certeza, tá bom? E na próxima aula, no Zoom, você vai me contar como é que foi. Sugiro a você também que na próxima aula do Zoom, que é amanhã, quarta-feira, você faça esse experimento hoje para me mostrar amanhã. Amanhã no Zoom, daí você me mostra como ficou esse pacotinho. Se ele já ficou todo embaçado, se ele ficou com gotículas de água, daí a gente vai trocar experiências, ok? Então, fica aí. Eu quero ver se você vai fazer o experimento e vai mostrar na próxima aula, tá bom? Mas faça que é bem legal. Lembram que eu falei para vocês que tem uma planta que ela não necessita de tanta água, que ela tem uma estrutura chamada cutícula vegetal, que essa cutícula ela evita que a planta perde essa água, né? Porque vocês sabem que os cactos eles são de lugares secos. Então, é lugares que não chovem muito, né? Então, eles são mais resistentes à seca. Então, eles armazenam essa água onde? No caule.
E, ao invés de folhas, os cactos têm espinhos. Então, são os espinhos que são chamados ali de cutícula vegetal, tá? Então, são plantas que nascem em regiões secas, como o deserto. Para sobreviver, elas transformaram as folhas em espinhos. E o caule tem uma cutícula bem grossa que diminui a perda dessa água. Então, mais um exemplo para vocês. Eu adoro plantas e principalmente cactos. Sou apaixonada por cactos, tá? Então, observe. Não sei se vocês vão conseguir observar, tá? Mas ele é repleto de espinhos, muitos espinhos ele tem, e esses espinhos, eles fazem com que a perda excessiva de água seja menor, porque daí o cacto, como ele é mais resistente a lugares mais secos, então faz com que esses espinhos não deixem que a água perda essa água, né? Então, o cacto não vai perder a água com tanta facilidade. Então, o cacto é um exemplo de que ele tem cutícula vegetal, que é uma estrutura que não deixa a água perder excessivamente, né? Então, ela gasta menos água, tá? Vocês sabem me dizer o que é ecossistema? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. O que é ecossistema? Ecossistema é um local onde seres vivos e elementos não vivos estão, tá? Então, um local, como assim, prof? Vamos supor, um aquário, onde eu tenho peixe, tem água, tem pedrinhas, tem plantinhas. Uma floresta, onde tem árvores, tem insetos, tem fungos, tem bactérias, tem plantas, tem animais, mas ela tem elementos não vivos. Quem são os elementos não vivos? Água, ar, temperatura, sais minerais, as pedras, as rochas, o solo, tudo isso é não vivo. Então, o ecossistema é um local onde tem seres vivos e elementos não vivos, tá? Observem esse ecossistema que eu coloquei aqui. Seres vivos. Tá. Quais seres vivos nós podemos observar neste ecossistema? Lembrem, seres vivos são tudo aquilo que possui vida, tá? Então, animais, plantas, fungos, bactérias, nós, seres humanos também, né? E os elementos não vivos são aqueles que eles não têm vida. Quem? Ar, água, a luz do sol, temperatura, estação do ano, solo, rochas, eles não têm vida. Então, nessa imagem aqui, quais são os seres vivos que tem neste ecossistema? Então, você pode me dizer que tem leão, elefante, flamingo, peixe, tucano, plantas, né? E seres não vivos? Quais são os elementos que você imagina que tem aqui nesse ecossistema, mas a gente não está vendo? Além da água, claro que a água ela é não viva. O que será? O ar, a luz do sol, a temperatura, a estação do ano, ali tem solo, com certeza. Então, esses são os elementos não vivos. Então, lembre, no ecossistema tem que ter elementos vivos e elementos não vivos, tá? Agora eu vou deixar um desafio para você. Observem esta imagem, tá? Ele é um ecossistema, não vou falar muito para não dar a resposta para vocês. Observem bem a imagem, tá? E amanhã, no nosso Zoom, tá? Vocês vão ter que me dizer 5 elementos não vivos dessa imagem e 5 seres vivos nessa imagem. Então, fica aí o desafio e uma pergunta amanhã para o Zoom, tá? 5 elementos não vivos e 5 seres vivos dessa imagem.
Um excelente estudo para você, um ótimo dia. Espero que você tenha aprendido comigo, espero que você tenha se divertido. Fica aí o que eu propus para vocês fazerem aquele experimento, né, da folha em um pacotinho para vocês verem como a planta transpira, tá? E o desafio da nossa aula do Zoom amanhã, de falar dos elementos não vivos e dos seres vivos daquela imagem. Até mais, eu espero vocês amanhã, tá bom? Grande beijo. Até!